Olá, pessoal. Nessa aula vamos falar um pouco sobre herança, esse controverso recurso da orientação a objetos e que também temos no C#. O código dessa aula vai estar na branch aula.026 e vamos falar um pouco aqui da definição clássica de herança, né? Na orientação a objetos, as classes elas podem ter uma relação de herança. Isso significa que uma classe você pode ter uma classe pai e uma classe filho. E quando você tem essa relação entre pai e filho, o filho é a classe que vai receber do pai todos os recursos que ela tem. Então, se o pai tem uma propriedade X, um método Y, o filho, por herdar, por derivar do pai, vai ter essas propriedades automaticamente. Então, quando você instancia um objeto da classe filho, ele vai ter tanto as propriedades quanto os métodos e todos os elementos da classe pai. Tá? Então, isso é o clássico da herança. Se for bem utilizada, a herança vai permitir para a gente um alto grau de reutilização de código. Ou seja, quando a gente identifica que no nosso modelo a gente pode aplicar a herança, a gente vai identificar isso através quando a gente encontra código que está basicamente repetido dentro da aplicação. E aí, quando eu estou no meu modelo, eu posso pegar esse código que é repetido e aplicar o conceito de herança para reutilizar esse código e não repeti-lo dentro do nosso modelo. Tá? Qual que é o problema da herança? E por que é um assunto controverso? Porque desde que a orientação a objeto surgiu e as linguagens orientadas a objeto ficaram populares, a herança foi sendo utilizada de uma forma sem preocupação, de uma forma mais indiscriminada. E isso gerou uma complexidade gigante em determinados frameworks, em determinados modelos. O que significa que quando a gente usa a herança de uma forma tão indiscriminada, a gente causa uma complexidade tão grande no nosso modelo que isso dificulta a gente a dar manutenção. Então não é sempre que a gente deve usar a herança. A gente sempre tem que ponderar se a herança é ou não a solução mais adequada para a reutilização de um código ou para um problema que a gente está enfrentando. Tá? Então o segredo aqui é a gente balancear e saber adotar a herança. É óbvio que a gente vai ter determinados momentos em que a herança vai ser interessante, vai ajudar a nossa modelagem, mas vai ter casos que é melhor a gente evitar o uso da herança. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, eu vou basicamente explicar para vocês como a herança funciona e aplicar esse conceito dentro do nosso modelo. Tá? Quando a gente for falar de Domain Driven Design lá na frente, aí sim a gente vai ser mais criterioso em quais são os elementos que vão mostrar para a gente quando a gente deve ou não usar a herança. Bem, vamos lá no nosso código e vamos reavaliar o modelo. Eu acho que a melhor forma de avaliar um modelo feito aqui, um modelo de classes, é olhando para o diagrama de classes, né? Que no nosso caso aqui é o modelo.cd. Então, a gente já estão cansados de saber, se você seguiu o curso até aqui, a gente tem a classe cachorro e a classe gato. Ambas as classes implementam a interface iPad. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque interface não é a mesma coisa que herança. Interface, como a gente já falou, é uma forma de você criar contratos dentro do seu código. Então, quando eu falo que a minha classe cachorro implementa a interface iPad, eu só estou falando que a minha classe cachorro obrigatoriamente ela deve ter os elementos que estão declarados na interface. Quando a gente fala de herança, a gente vai quebrar a estrutura da classe e vai passar parte do código da classe para uma classe pai. E isso só vale a pena ser feito se a gente vai ter pelo menos 2 ou mais filhos naquela classe. Tá? Ou uma expectativa de que no futuro hajam mais filhos daquela classe. No nosso exemplo aqui, a gente pode ver que, como o cachorro e gato implementam a iPad, principalmente as propriedades que eles implementam, a gente tem bastante código repetido aqui. Então, por exemplo, se eu pegar o gato aqui,
O gato tem nome, tem sexo, tem foto e tem dono. Se eu pegar o cachorro também tem nome, tem sexo, tem foto e tem dono. Tem outras coisas, tá? Ele implementa outras propriedades, mas essas que são comuns, a gente pode abstrair isso, pode jogar isso para uma classe pai e usar a herança aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? Bem, acho que o mais adequado a fazer é dar um nome para essa classe pai. Acho que o nome mais adequado seria o nome animal. Então, vamos criar aqui project add class e vamos criar uma classe chamada animal. Então, ela vai ser uma classe pública. E eu vou pegar aqui essas quatro propriedades que existem no gato e vou jogar elas na classe animal. Okay? Nesse momento, o gato não tem mais essas propriedades. O primeiro erro que a gente vai identificar é que o iPad obriga que o gato implemente essas quatro propriedades. Então, o que eu posso fazer aqui é falar que gato herda de animal. Ele herda de animal e implementa a interface iPad. Por isso a gente usa a vírgula aqui. Eu posso implementar numa classe quantas interfaces eu quiser. Porém, uma classe só vai poder herdar de uma única classe. Não existe herança múltipla, ou seja, uma classe não pode herdar de mais de uma classe na linguagem C#. Tá? Então, essa é uma das primeiras regras da herança que você vai identificar no C#. Isso é comum na maioria das linguagens orientadas a objeto. Muito bem, então, a partir do momento que o gato implementa o gato herda da classe animal, ele automaticamente implementa a interface iPad, porque ele ganha do animal essas propriedades. Tá? Ele ganha do animal as propriedades nome, sexo, foto e dono que a gente precisa para a interface iPad. Tá? Vamos voltar lá no modelo e ver que agora o nosso modelo começou a ficar sumiu algumas relações aqui. Ele sabe, aqui ele já indica que o gato herda de animal através dessa setinha que você vê aqui abaixo da classe, tá vendo? Mas se você quiser trazer aqui para o diagrama a classe animal, acho que fica interessante. E aí ele mostra para a gente essa classe, aqui essa relação de herança de uma maneira bem interessante aqui, colocando uma seta, né? Que diz que gato herda de animal. Aqui eu posso falar que dono é uma associação com né, uma propriedade do tipo associação com a classe dono, só para a gente manter aqui as mesmas linhas de associação, e eu posso fazer a mesma coisa com o sexo, que são as propriedades associadas, né? Depois eu vou melhorar um pouquinho aqui o design desse diagrama, mais para a gente ver a evolução do que a gente está fazendo e como que uma herança vai interferir aqui no nosso modelo. Bem, a gente fez isso para o gato. Porém, só vale a pena a gente usar a herança dentro do nosso modelo se a classe pai, no caso animal, vier a ter mais do que um filho. Senão não faz muito sentido a gente quebrar ela em duas. E nesse caso, faz sentido porque a gente tem a classe cachorro. Então, como que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em cachorro, e da mesma forma que eu falei que gato herda de animal, cachorro também vai herdar de animal. Então, cachorro também é um animal. E a primeira coisa que você vai observar é que ele vai começar a acusar que a gente tem propriedades repetidas dentro da nossa classe. Porque como o cachorro agora ganha as propriedades do animal, tudo que é igual aqui ele vai falar que já existe. Então, vamos remover essas propriedades. E vamos deixar aqui só o que é específico do cachorro. Então, cachorro, o que for comum entre cachorro e gato vai ficar na classe animal. Tá? Vamos voltar aqui no modelo. Agora, o cachorro está aqui herdando de animal também.
e o resto é específico, né? O que você encontrar aqui na classe cachorro para frente é específico do cachorro. Tá? Com isso fica bem mais assim, reutilizável essa estrutura das propriedades que são comuns entre cachorro e gato. Tá? Muito bem, a gente fez isso para propriedades, mas também podemos fazer isso para métodos. Tá? Então eu posso falar aqui, se a gente observar, tanto o gato quanto o cachorro possuem dois métodos em comum. O gato tem o quanto devo comer e o método validar. O cachorro também tem o quanto devo comer e tem o validar. Qual que é a diferença? A diferença é que as implementações desses métodos, a princípio, são diferentes. Tá? Então, se você observar aqui no cachorro o método quanto devo comer, ele tem aqui uma regra de negócio que diz quanto que aquele cachorro tem que comer. No gato, esse método não foi implementado ainda, mas a gente precisa coletar essa informação para saber como calcular isso para o gato. Então, a princípio, a gente não sabe se é igual ou não. Então, é melhor manter isso separado. O método validar é a mesma coisa. Se você observar o validar do cachorro, ele tem regras aqui que são específicas de propriedades que só existem no cachorro. Então, quando a gente for implementar o validar do gato, a gente vai ter que criar uma lógica diferente. Quando a gente tem isso numa relação de herança, a gente pode pegar esses dois métodos e colocar eles aqui no animal. E aí, tanto o cachorro quanto o gato vão ter esses dois métodos, eles vão ganhar esses dois métodos. Tá? Porém, cada um vão ter implementações diferentes. Então, a primeira coisa que você vai observar é que esses métodos agora estão mostrando como um erro, tanto no gato quanto no cachorro. Tá? Você vai ver, na verdade não é um erro, é um alerta. Tá? Você vai conseguir compilar, ele vai executar, vai funcionar do mesmo jeito. Porém, vamos dizer assim, ficou mal declarado nas nossas classes, como que isso aqui tem que funcionar. Tá? Não vai causar um erro de compilação, mas vai ficar um alerta do compilador dizendo que, ó, você tem os dois métodos, do jeito que está aqui, vai executar o método do cachorro. Porém, você não deixou muito claro isso, é melhor você explicitar melhor. E para isso, a gente usa duas palavras-chave muito usadas em herança, que o virtual e o override. O virtual a gente coloca nos métodos que a gente quer que os filhos herdem, mas que eles podem opcionalmente sobrecarregar, ou seja, eles podem opcionalmente implementar a sua versão desse método. Tá? E aí, para a implementação dessa versão específica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um override. Então, a gente sobrecarrega o método pai, que é um método virtual. Tá? Então, com isso vamos dizer assim, fica mais elegante a forma de implementação de métodos que a gente quer implementar especificamente no filho, modificando o comportamento que esse método tem no pai. É óbvio que o comportamento desses métodos na classe pai não foi implementado ainda, mas a gente sabe que não vai ser necessariamente igual ao que já existe aqui, por exemplo, para o cachorro. Tá? No caso do gato, como eles são idênticos, então eu não preciso dar um override, eu posso simplesmente removê-los daqui. Ok? Só para finalizar, vamos voltar aqui no modelo, ver como ficou. Você vai observar que o mais estranho agora é que o gato ele não tem implementação nenhuma. Tá? Mas a gente na próxima aula a gente vai mexer com isso. Mas ele é uma classe que ele é basicamente só um animal, né? Que tem o nome gato. Então ele não implementa nada específico. A gente vai implementar a partir da próxima aula. E o cachorro, ele herda do animal e implementa coisas muito específicas do cachorro. Tanto propriedades que são somente particulares para ele, nesse modelo, tá? É uma visão de um exemplo desse modelo. E métodos que são específicos do cachorro ou que são
comuns ao animal, mas que têm um comportamento específico para a classe cachorro. Tá? Bem, isso é a herança. A herança é mais um conceito de modelagem e a gente usa ela dessa forma. O importante aqui é que a gente aplicou a herança, a gente não mexeu com o teste porque a gente não está mexendo em comportamento nenhum, mas é importante a gente saber se a mudança que foi feita no modelo refletiu alguma coisa nos nossos testes. Então vamos pedir para executar todos os testes novamente. Quando você executa o teste, um build já é feito automaticamente, então você sabe que ele passou no build e que aqui nesse caso passou em todos os testes. Então veja, como eu só reutilizei código e eu peguei parte do código do cachorro e do gato e passei para uma outra classe e apliquei a herança, eu não modifiquei em nada o comportamento da nossa aplicação. E aí se você vier aqui, por exemplo, no cachorro teste, e vamos verificar aqui uma propriedade que é do animal agora. Ó. Vamos pegar aqui o quanto devo comer. O quanto devo comer, se eu olhar aqui, der um F12, ele vai cair no cachorro, porque a gente está sobrecarregando ele. Mas, se eu vier aqui, deixa eu pegar aqui uma outra propriedade. Aqui na validação a gente vai ter, ó. Se eu pegar aqui a propriedade nome do cachorro e der um F12, veja que ele vai lá no animal. Tá? Então, quando eu pego aqui um objeto da classe cachorro e dou um ponto para pegar quais são os elementos, eu vou encontrar aqui nos elementos do cachorro o que é específico do cachorro, como por exemplo data de nascimento, mas também vou pegar o que é comum ao cachorro por conta da herança com o animal. E aí ele vai mostrar aqui, ó, que é animal.dono. Tá? Então, é importante entender que quando a gente está falando de classes, o cachorro ele tem especificamente essas propriedades. E o animal tem essas aqui. Cachorro, por herdar do animal, quando eu instancio um objeto da classe cachorro, aquele objeto, ele sim, vai ter a soma das propriedades e métodos que existem no animal e no cachorro. Tá? Só mais para ressaltar esse conceito. Muito bem, então acho que é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, essa questão da herança na orientação a objetos, como que a gente implementa isso, fazer essa pequena modificação aqui para exemplificar a herança no nosso modelo, e eu vou deixar uma atividade para a gente fazer aí para a próxima aula. Então, na próxima aula, eu vou pedir para vocês implementarem o método miar do gato. Então, você sabe que na classe cachorro, a gente tem o método latir. E ele não é um método comum, obviamente, para o gato. Então, o gato não late, o gato mia. Então, só para ficar, para essa questão ficar bem clara do que é específico do cachorro e o que é específico do gato, vamos criar, então, o método miar lá na classe gato, com o teste unitário, do jeito que a gente fez no cachorro. E aí, o mais importante, vamos refatorar o método validar. A gente sabe que no método validar, a gente está validando o nome, que é uma propriedade comum para o cachorro e para o gato, e, no caso, a gente está falando do método validar do cachorro, ele valida algumas propriedades que são específicas só do cachorro. Qual que é o desafio? O desafio é você implementar na classe pai, na classe animal, a validação do que é comum, para não repetir esse código, e validar o que for específico de cada classe, do cachorro e do gato, nas classes filhas. Tá? Então, eu vou deixar isso como um desafio para vocês, e eu mostro como que eu implementaria isso na próxima aula. Bem, era isso que eu queria deixar aqui para vocês, como mensagem, né, a questão da herança, e vejo vocês na próxima aula. Um grande abraço.